uma conversa, alguma coisa, você tá às vezes tentando contar alguma coisa, a pessoa, nossa, mas aqui foi assim, comigo é assado, coisas E, boas e ruins, inclusive, né? Você e eu, fala, ah, eu peguei um resfriado. Nossa, mas eu tive um pior, assim. uma disputa, né? Aquela disputa. Disputa. Não, e eu acho que depois desse programa vai ter gente que, inclusive, vai identificar, depois de entender a nossa discussão aqui, vai identificar coisas sutis, do tipo, nossa, no ano novo eu fui para o Rio de Janeiro. Aí a pessoa, em vez de perguntar para você, aí, você gostou? Como é que foi? Não, ela joga, nossa, mas quando eu fui para o Rio de Janeiro também, eu conheci tal lugar, tal lugar, tal lugar. Então, Me as pergunta se você pessoas. foi, né? As pessoas vão se. Eu tenho certeza que depois desse programa, comentem aí, por favor, nos comentários. Depois desse programa, falem se vocês identificaram pessoas no seu ciclo de social, né? Ciclo de amizade, família, se vocês se identificaram pessoas assim. Mas até eu, quando a gente estava conversando da pauta, né? Eu fiquei, meu Deus, quando eu estou falando aqui, será, quando alguém está conversando, eu falo, meu Deus, será que o meu exemplo aqui que eu quero conversar é um narcisismo conversacional ou eu estou participando da conversa, né? Até quando que, qual é o limite aqui, né? Será que eu sou narcisista, né? Quando a gente estava discutindo a pauta, ficou aquela coisa, né? Todo mundo fazendo Autoanálise. autoanálise, né? Ali eu até me identifiquei com as Foi conversas e uma reunião de tal. pauta ou foi uma terapia em grupo? Pois é. Eu até me identifiquei ali e tal, que eu até não vou, eu vou sair um pouco em off dessa conversa, eu vou deixar a Paulinha falar, que eu fiquei, tô aqui com medo de ser narcisista, vamos lá. Mas não pode falar que a Ju é narcisista, que ela não gostou, não, quando a É, gente não. começa. Bom, gente, eu acho que é importante aqui a gente diferenciar o narcisismo conversacional do transtorno de personalidade narcisista, que é, inclusive, uma coisa que a gente tem falado mais hoje em dia e que a gente viveu, né? A gente viveu nas nossas relações também, a gente aprendeu a identificar Uhum. que é uma patologia, enfim, das pessoas que tem um padrão de só pensar em si mesmos, enfim, né? Um excesso de autoimportância. Um excesso de Ah. alta importância. E muito curioso como a gente conseguiu identificar muitos problemas, né, sociais, assim, dos nossos círculos também, identificando o narcisismo. Então, é uma coisa também que a gente fala bastante hoje em dia. Mas eu acho que é importante diferenciar, porque o narcisismo conversacional, acho que ele tem mais um apelo de Comportamento. comportamento, de insegurança, né, de tentar preencher um vazio, que muitas vezes vem da Do conversa, desespero, do do desespero, né, Ju? silêncio, o desespero do silêncio, pessoa que não consegue ficar em silêncio. Então, aí eu me lembrei, né, falando desse assunto, sobre os cursos de comunicação não violenta que eu participei, do Marshall Rosenberg, e que fala da escuta ativa, da escuta empática, né, que é quando você não fica com o Galvão Bueno ali na cabeça, os cursos que eu fiz com Dominique Barter falava isso, né, assim, para você não querer responder, para você ouvir de verdade, ouvir Uhum. primeiro, escutar com atenção, né? E nos materiais também de socioemocional que eu fazia, era bonitinho que falava, você não tem que ouvir com o ouvido, é com o coração, né? Então é uma boa referência para isso. Porque a empatia na conversa, ela leva para lugares inimagináveis, né? O Marshall tem exemplos no livro dele de situações de guerra que foram mitigadas às vezes por uma simples escuta. E como essa conexão é poderosa quando você faz uma conexão empática e verdadeira, né? Então, o narcisismo conversacional, ele acaba fugindo disso, por quê? Porque fica chato, que nem a Ju falou. Você vai conversar com a pessoa, você nem quer conversar, porque Você nem convida para festa, não você convida esquece. mais. Não, esse daí, As Ou relações, você, elas são trocas, né? A ou você gente acaba não conversando com ela assuntos importantes, que você sabe que ela vai levar para ela, né? Então, você frivolidades, fui na feira, porque sabe que o negócio, você sabe que você não pode contar para ela coisas suas, né? Contar com ela como uma amiga, um Uhum. ombro amigo, porque ela vai não, puxar. você vai ser sempre um ombro amigo, Eu, não tenha dúvida. É, para essa pessoa, que ela só sim, vai falar de si e você vai ouvir. mas às É vezes isso. a pessoa fala simplesmente por falar. Ela não Ah, quer um conselho, ela quer pôr o lado dela acima do seu.
né? Eu fiz ali, é mais ou igual do que o seu ali, pronto, acabou o assunto, não quer, né, compartilhar. Você falou da comunicação não violenta e da empatia, seria o empata, então, o oposto do narcisista, vocês acham? Não, O empate? não, O a empate. psicologia, a psiquiatria fala que o narcisista não tem empatia. Uhum. E aí quem tem empatia, né, quem olha o outro, enxerga o outro, não tem propensão a A ser transtorno narcisista. narcisista. Agora, quem tem o transtorno, não estou falando do narcisismo, Conversacional. quem tem o transtorno não, tem falta de empatia total, assim, porque ele enxerga só ele não enxerga o outro. Mas Eu é só muito não mais posso. patológico do É. que é uma questão da conversa, simplesmente, tá. né? Vai muito além, assim. Eu acho que hoje em dia, o que a gente precisa talvez pensar um pouco com mais profundidade é que a Paulinha falou que as relações, qualquer relação, né, seja ela familiar, afetiva, tal, ela é uma troca, né? Que realmente a gente tem, quando a gente chega nessa coisa da escuta ativa, chega num nirvana. Sim, eu acho que a gente. Mas hoje em dia é muito difícil você ter esse tipo de troca em qualquer relacionamento, tá? Justamente por causa dessa coisa que a gente estava falando da ideologia, desses embates todos, que a gente chega. Todo mundo hoje quer ser validado. E a partir do momento que você quer ser validado, você já não escuta mais. Você conversa para responder, você conversa para ser. Justamente jogar os holofotes para aquilo que você precisa lustrar o seu ego, a sua. E tem uma questão também, né, Glau, que as pessoas perderam uma habilidade de conversar, né? Essa coisa de conversar online, da gente ter, sei lá, um vocabulário reduzido a meme, a emoji, enfim, você tem uma perda comunicacional aí muito grande. As pessoas faltam interpretação de texto, as pessoas não conseguem conversar. Então, é um contexto complicado. Você tem o narcisismo, você tem essa falta de habilidade, né? Você tem a falta de tempo, uma rotina corrida. Como que você estabelece, né, essa conversa, essa relação? A falta de vontade de vínculo, de troca, porque a partir do momento que você troca com alguém, você vai criando algum E vínculo. falta de repertório. As pessoas não têm repertório, né? Loucura. Falta de vontade também, né? A questão da rede social, eu acho que talvez até tenha influenciado nessa questão do narcisismo conversacional, por quê? Porque, gente, é muito mais fácil enfiar a cara ali nos aplicativos que você vai comentar qualquer coisa do jeito que você quiser, ninguém vai te interromper. Então, isso vai criando não só para, né, as conversas, as pessoas estão com preguiça de sair de casa, né? Porque enfrentar o outro, né, um relacionamento é mais difícil do que estar com a cara enfiada lá. Não, porque se relacionar dá trabalho. A gente já falou isso em outros programas também. Aí as pessoas não estão dispostas. Não estão dispostas mais porque tem uma dopamina ali mais fácil. Né? Mas eu acho também que isso é uma questão cultural, que a gente não aprende mesmo, né? Até comentei dos materiais socioemocionais, que eu acho muito, muito importante que as crianças aprendam a lidar com a emoção desde né, da infância, na escola, porque a gente não aprende mesmo, a gente não foi ensinado. Então é uma coisa que é para repensar mesmo, assim, de como a gente escuta o outro. É um treino, e é um treino difícil, porque a gente não aprendeu e não está acostumado, mas é muito, muito bom, assim, o resultado disso é interessante, assim. E como é que a gente identifica esse narcisista conversacional? Acho que a Monique juntou umas informações aí, os sinais, né? Essa pessoa dá sinais, né, amor? Dá sinais, eu vou ler. Pode ler. Porque é uma matéria da Forbes, de 2024. Legal. Que traz uns sinais interessantes para perceber essa dinâmica, como ela deixa de ser conexão e vira central no outro. Tudo volta para a pessoa, são 3 sinais. Tudo volta para a pessoa. Um dos sinais é quando a conversa invariavelmente retorna para aquela pessoa, não importa o tema, ela sempre redireciona para a própria experiência, a própria dor, a própria opinião ou a própria narrativa. E às vezes isso acontece de forma muito sutil. A pessoa até faz perguntas, mas só como ponte para voltar a falar dela mesma. Sinal 2, falta de interesse real pelo outro. A Forbes também fala sobre a ausência de engajamento genuíno. A pessoa demonstra pouca curiosidade sobre a vida do outro.
ela espera a vez de falar. E isso tudo produz uma sensação muito específica nas relações, a sensação da invisibilidade. Você sai da conversa pensando, eu fui ouvida, mas eu não fui percebida. Sim. E não adianta fingir, né? Tem que ser genuíno, como você falou. Às vezes a pessoa até tenta falar, demonstrar que está interessado, mas não está interessado de Pede pra ela verdade. repetir, né? Ela não vai saber repetir o que você falou para ela, né? Ou então, Isso. você consegue até repetir, mas sem Sem significado nenhum, né? conexão. Sem E o conexão sinal nenhuma. 3, a tentativa de se relacionar, que vira centralização. E esse talvez é o mais complexo, porque muitas pessoas realmente acreditam que estão sendo empáticas quando interrompem para contar uma história própria. Só que existe um momento em que o compartilhamento deixa de construir ponte e começa a deslocar o centro emocional da conversa. Então, eu sou o centro, estou conversando com você e você é o narcisista. E, de repente, o centro é você e eu que estou precisando, às vezes, conversar, desisto e você, enfim, é o foco. E Fica nem aí, sempre é fala aqui você. com a minha mão, né? E nem sempre você está precisando conversar, o narcisista, né? Precisando É. do ombro. Ele simplesmente quer ser o centro das atenções, né? É aquilo que eu falei da validação, ele quer ser validado, ele não quer conversar, né? Ele não tá... Mas tem uma linguista chamada Deborah Tannen que ela faz uma análise, né? Ela é uma das principais referências mundiais aí, professora da Georgetown University. Ela faz uma análise de que depende da cultura, porque, por exemplo, em algumas culturas a escuta ela é silêncio, ela é pergunta, ela é um outro tipo de coisa. Em algumas culturas a empatia ela é transformada em conversa, né? Quer dizer, se eu vier para você e disser que eu passei pela mesma coisa que você e tal, em algumas culturas isso não é aceito como narcisismo conversacional, e isso não quer dizer que eu estou tentando tomar atenção para mim na conversa. Isso está dizendo que eu estou sendo empática, estou compartilhando uma experiência com você. Você tá acolhendo Eu estou ali o acolhendo, tema. eu estou te dando pertencimento, eu estou te dando identificação, eu estou validando a sua experiência, né? Então, em algumas culturas, isso não é de verdade um problema, não é um traço para a gente se preocupar, Eu né? acho que desde que o outro escute você, de fato, e conte a sua experiência, depois, ou mesmo que haja uma interferência ali dupla, é uma conversa, né? Sim. Aí não é o narcisismo conversacional, né? Ela não roubou a cena, né? O holofote não foi para ela. Eu acho que é a grande diferença desse exemplo que você está dando, né? Não, na verdade não. Na verdade, ela entende que, por exemplo, que você está falando de escuta, né? A partir do momento que você escuta tem significados diferentes em diferentes culturas, entendeu? Então, tem cultura que se eu estiver te ouvindo e estiver acenando e eu te fizer pergunta e tal, talvez eu não esteja demonstrando suficiente interesse naquilo que... Se você não verbalizar Se eu não também... verbalizar, olha, estou concernado, olha, eu também passei por isso, olha aquilo. Então, tem essa diferença Que cultural. não é só né? escutar, né? Não é só Que escutar, entendeu? Tem esse olhar que ela coloca em diferentes culturas, né?